Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula de Química será sobre elementos químicos e tabela periódica. Eu acredito que vocês já tenham visto alguma vez a tabela periódica através de caderno de matéria que a gente compra, sempre vem anexado nele. Hoje vamos compreender para que ela serve, qual a sua função, certo? No decorrer desses slides. Bom, a classificação periódica dos elementos é feita baseada justamente na tabela periódica. A tabela periódica relaciona os elementos em linhas, chamadas períodos, e colunas, chamadas grupos ou famílias, em ordem crescente, quer dizer, do menor para o maior, de seus números atômicos. Bom, vamos agora entender para que servem os elementos, né? Bom, cada elemento é atribuído a um símbolo, certo? Consiste de uma ou duas letras derivadas do nome latino ou inglês do elemento. Por exemplo, aqui nós temos uma sigla, temos um valor e abaixo da sigla tem um nome. O que é isso? Vamos entender. Na tabela periódica, todos eles vão vir com a numeração ao lado, certo? Essa numeração aqui, ó, que vocês veem, significa o número atômico desse elemento, certo? Esse SI, que é a sigla, logo embaixo dele tem dizendo o que significa, ó, no caso esse aqui, silício, certo? Já nesse daqui, além do número atômico da sigla e o significado, aparece esse valor embaixo dela. O que significa isso, professora? Vocês vão notar quando vocês observarem a tabela periódica do livro de vocês, que vão ter esse número embaixo que significa a massa atômica desse elemento químico, certo? No caso do silício, 28,086, certo? Aqui eu coloquei um exemplo da tabela periódica, certo? Para vocês verem que eu falei ali, eu destaquei só um, né? Mas todos eles, ó, tem siglas e logo abaixo dele tem um significado e tem esse valor no caso da massa atômica, certo? Vocês verão melhor cada um deles no livro de vocês didático de ciências, na página 120, que inclusive vocês vão utilizar para responderem a atividade, certo? Bom, a tabela periódica, ela tem períodos, certo? Que estão nas linhas horizontais da tabela periódica. Então, primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Bom, ela apresenta a tabela periódica 18 colunas verticais, que são chamadas famílias ou grupos, né, que eu falei aqui no início do slide. Estes grupos são divididos em representativos ou representativas ou transição, certo? Bom, os elementos de transição interna estão localizados na família 3B. Então, o que significa esses números com essas letras? Esse número com letras são as famílias da tabela periódica, certo? E esses daqui, ó, do meu lado esquerdo, são o que eu falei no slide anterior, são os períodos da tabela periódica, que vai do 1 até o 7, certo? E aí ele está destacando aqui, ó, que é justamente a família 3B, porque ele está localizado nessa coluna e vamos ver se dá para vocês verem, mas aqui é a família 3B, certo? Bom, as famílias dos elementos representativos possuem nomes especiais. Cada uma daquelas cores que vocês viram no slide anterior tem um nome e recebe um nome especial, tá? Tem alguns aqui para vocês verem. Bom, a família 1 ou 1A, tanto faz ele vir só com 1 ou também com a sigla do A, certo? Ao lado. São os metais alcalinos. E aqui tem os elementos da família que pertencem aos metais alcalinos, certo? Depois tem a família 2A, que pertence aos metais alcalinos terrosos. Aí tem aqui os elementos que pertencem a essa família através de siglas. Depois, 13 ou 3A, família do boro. Aí tem também as siglas dos elementos que pertencem a ela. 14 ou 4A, família do carbono. Também tem as siglas dos elementos que pertencem. 15 ou 5A, família do nitrogênio. Também tem as siglas, certo? 16 ou 6A, calcogênio. Também tem a sigla dos elementos da família.
17 é o 7A. Halogênio, também tem as siglas. 18 ou 8A, gases nobres, aí tem também as siglas dos elementos que pertencem a eles, certo? Isso aí vocês vão ver melhor lá na tabela periódica. Bom, essa tabela periódica ela é dividida em metais, semimetais, ametais ou não metais, dá no mesmo, e gases nobres, certo? Aqui, ó, no meio da tabela periódica, estão concentrados os metais, essa parte todinha aqui, ó, certo? Semimetais está aqui, ametais ou não metais está nessa parte, e os gases nobres na última coluna, no caso na coluna 18, tá? Bom, os elementos da tabela periódica podem ser classificados como metais, não metais, gases nobres, hidrogênio e semimetais. Aí eu vou definir para vocês cada um deles, certo? Os metais, eles são a maioria dos elementos da tabela, são bons condutores de eletricidade e calor, maleáveis e dúcteis, possuem brilho metálico característico e são sólidos, com exceção do mercúrio. Não metais são os mais abundantes na natureza e, ao contrário dos metais, não são bons condutores de calor e eletricidade, não são maleáveis e dúcteis e não possuem brilho como os metais. Os gases nobres são no total 6 elementos e sua característica mais importante é a inércia química. O hidrogênio é um elemento considerado à parte por ter um comportamento único. Então, esse hidrogênio ele é único na tabela periódica, certo? Os semimetais são todos sólidos em condições ambiente e apresentam semelhanças entre metais e ametais. Propriedades periódicas. Muitas características dos elementos químicos se repetem periodicamente estas propriedades, que são denominadas por propriedades periódicas. Bom, aqui tem uma tabela periódica mais completa, certo? Parecida com a que vocês vão encontrar lá no livro de vocês, na página 120. Aqui, observem que ela é distinguida por várias cores, né? E aí eu falei que essa parte aqui, ó, pertence, não é? Vamos ver, essa parte aqui é amarelinha, não é? Aqui embaixo vocês veem que tem tipo como fosse uma legenda. Para que serve isso, professora? Para justamente explicar a vocês quais são dos grupos dos metais, quais são do grupo não metais, quais são do grupo do hidrogênio, dos gases nobres, certo? Então vamos ver aqui um exemplo, ó. Esse azul aqui da primeira coluna, ele pertence aos metais alcalinos, certo? Já o vermelhinho já pertence aos aquitenídeos, que está logo aqui embaixo, ó. Então, cada um dessas cores aqui embaixo na legenda fica mais fácil para vocês saberem qual é o tipo de elemento que ele pertence, certo? Por exemplo, se eu perguntasse a vocês quais são os elementos que pertencem aos gases nobres, aí vocês iam aqui na legenda e iam olhar, gases nobres, aí ia lá, ó, ia me dizer essas siglas, ou então pelo nome, que esses daqui são os elementos que pertencem aos gases nobres, certo? Lembrem-se que esse 1A, 2A, 3A, 4B são as famílias. No livro de vocês não vai vir assim, certo? Com essa família, vai vir em número, só o número sem a letra, certo? Mas aí vocês podem colocar lá de lápis ou então lembrar, voltar para o slide aqui para quando for responder a atividade, perguntando da família, vocês saberem responder, tá certo? Bom, aqui também tem a sigla umas siglas aqui, né? O FE, por exemplo, elementos sólidos, HG, elementos líquidos, KR, elementos gasosos, certo? E assim vai. Bom, tem uma informação muito importante que vai ter uma questão que vocês vão responder no caderno, que é necessário que vocês saibam isso, a sexta questão, que pede para vocês consultarem justamente a tabela periódica, só que lá na tabela periódica não está com essa legenda que vocês viram no slide anterior, dizendo quais são metais, não metais, entendeu? Então, já coloquei aqui as cores que lá na tabela de vocês vai ter, que vocês vão saber identificar quando perguntar no exercício se é metal, não metal ou gases nobres, certo? Então, os metais lá no livro de vocês aparecem
em fundo de cor amarela, certo? Já os não metais estão em fundo verde e os gases nobres em fundo violeta. Então, vocês já ficam sabendo dessa informação. Essa informação consta na página 121, certo? Vocês também podem olhar lá, só que eu já destaquei para ficar mais fácil. Teremos o exercício sobre a tabela periódica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo no privado. Não deixem de fazer, minha gente, por favor. E não esqueçam de mandar a foto da atividade realizada para que eu possa anotar no caderno, tá certo? Fiquem com Deus e um forte abraço. Até a próxima aula, se Deus quiser.